Talvez ninguém tenha te contado, mas a morte já te visitou. E o mais curioso é que você nem percebeu. Ela não veio como nos filmes. Não trouxe caixão, nem velas, nem luto formal. Ela veio de mansinho, em silêncio. No dia em que você parou de sonhar. No instante em que desistiu de ser quem era para caber onde não pertencia. Ela entrou quando você sorriu para esconder a dor. Quando você disse, tá tudo bem, mesmo sentindo que estava se despedaçando por dentro. A morte chegou sem avisar e levou partes suas que ninguém viu partir. Você continuou andando, trabalhando, cuidando dos outros, continuou sendo forte, tentando dar conta de tudo, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. A morte não tirou sua vida, tirou sua alma das pequenas coisas. Tirou o brilho do olhar, a esperança de algo novo, a vontade de acordar. E o mais perigoso, você se acostumou. Se acostumou a viver no automático, a sentir pouco, a calar muito. Se acostumou a se esconder de si mesma, a fugir do espelho, a fugir da verdade. E assim, sem perceber, passou a existir, mas deixou de viver. Você sente, não sente? Que algo dentro de você está pedindo socorro? Que algo muito antigo está querendo nascer, mas ainda não encontrou espaço? E se eu te dissesse que essa dor que te acompanha não é o fim de nada, mas o começo de tudo? E se essa angústia for só o parto espiritual de uma nova consciência, uma versão sua que está presa dentro de um velho corpo emocional, sufocada por máscaras, crenças e histórias que já não fazem mais sentido? Você não está quebrada, está em transição. Você não está perdida, está sendo chamada. A alma grita quando está pronta para renascer. Mas para isso, algo precisa morrer. E não é você. É o que você pensou que precisava ser para sobreviver. É o personagem que criou para se proteger. É o medo de desagradar, o medo de errar, o medo de sentir. A morte, minha filha, nem sempre é o fim. Às vezes é só a alma tentando abrir espaço para voltar a respirar. Talvez hoje você esteja diante dessa escolha invisível. Continuar se arrastando pela vida com o coração entorpecido? Ou atravessar a escuridão e renascer em você? Porque o renascimento não acontece quando tudo melhora. Ele começa quando você diz, chega. Quando você para de fugir. Quando você aceita que morrer por dentro foi o jeito da vida te chamar de volta para si. E agora, aqui, neste exato instante, talvez essa seja a sua chance. Mas cuidado, nem todo mundo escuta o chamado. Muitos ignoram, muitos se distraem, muitos têm medo e voltam a dormir. Mas quem escuta de verdade, nunca mais volta a ser o mesmo. E você? Vai ignorar mais uma vez? Ou vai atravessar? Neste momento é eu que preciso da sua ajuda. Inscreva-se no canal se você deseja retomar as rédeas da sua própria existência e parar de vagar como um espectro em sua própria vida. Este canal é o portal para o seu despertar. Não deixe para depois, pois o depois é o lugar onde os mortos-vivos habitam. A verdade é simples, mas incomoda. Você sabe que precisa mudar. Sabe que essa vida que está levando já não te cabe mais. Mas mesmo assim, continua onde está. Continua nesse emprego que te suga, nesse relacionamento que te adoece, nessas amizades que só te procuram quando precisam. Continua sorrindo, quando na verdade tudo dentro de você grita. Mas por quê? Porque mudar assusta. Porque o desconhecido dá medo. Porque a zona de conforto, mesmo dolorosa, ainda é conhecida. A mente diz, fica mais um pouco, espera mais um sinal, vai que melhora. E você fica. E nesse ficar, morre mais um pouco por dentro. O medo da mudança é o maior sabotador da alma. Ele sussurra que você não vai dar conta, que vai se arrepender, que é melhor se adaptar do que arriscar. Que todo mundo sofre, então você também pode aguentar mais um pouco. Mas aguentar demais é o que tem matado você, entende?
Porque cada vez que você escolhe o que é seguro ao invés do que é verdadeiro, você se afasta de si. Você sabe que aquele emprego não te valoriza, mas a mente diz que é melhor ficar ali do que tentar algo novo e falhar. Você sabe que aquele relacionamento te machuca, te diminui, te silencia. Mas o medo do abandono fala mais alto. E então você se convence de que é melhor amar sozinha do que ficar só. Você sente que certas amizades são falsas, interesseiras, desgastadas, mas tem medo de cortar, porque no fundo acha que ficar sozinha seria ainda pior. E é assim que a morte começa. Silenciosa, disfarçada de rotina, camuflada no hábito de se contentar com pouco. Só que existe um detalhe que ninguém te contou. Essa dor que você sente não é porque algo está errado com você. É porque sua alma não aguenta mais viver nessa mentira. Você está tentando sobreviver num lugar onde já não há mais vida. Está insistindo onde sua energia já partiu. E enquanto você não soltar, vai continuar presa. Vai continuar sufocada. Vai continuar se perguntando por que nada muda. Mas como algo vai mudar se você não muda? A mente quer controlar. O coração quer liberdade. E você está no meio do conflito. E enquanto o ego continuar dizendo que é perigoso sair da caverna, você vai preferir a prisão ao voo. Só que tem um detalhe: a dor da mudança é passageira. A dor de continuar onde não pertence, essa sim é eterna. Então me diz, o que mais precisa morrer em você para você finalmente escolher viver? Há muitos e muitos invernos, numa terra onde o silêncio morava entre as montanhas, existia uma árvore imensa, firme, imponente, bonita. Todos no vilarejo a admiravam. Diziam que ela era forte, que nada a derrubava, que ela era o símbolo da resistência. Durante os dias de sol, ela oferecia sombra. Durante as chuvas leves, ela balançava, mas nunca cedia. E assim, ano após ano, a grande árvore ficou ali, em pé, desafiando o tempo. Mas então, numa noite em que os ventos mudaram de direção, veio a tempestade, uma que nunca havia sido vista antes. O céu gritou, o vento soprou com raiva e tudo que era frágil voou. Mas o que ninguém esperava era que a árvore mais forte do vilarejo também tombaria. Na manhã seguinte, o povo se reuniu em silêncio ao redor dos galhos caídos. Ninguém entendia como aquela árvore, que nunca cedeu, pôde ter caído. Um dos mais velhos, com os olhos fundos de quem já havia visto muitas perdas, apontou para uma pequena planta que, ao lado da árvore caída, permanecia viva, intacta. Era apenas um bambu. Curioso, o povo se aproximou, e o velho disse com a voz baixa, mas firme: o bambu não lutou contra o vento. Ele se curvou, ele se entregou, ele não resistiu e por isso está de pé. Naquela manhã, muita gente entendeu pela primeira vez o que significa morrer em pé. Significa resistir tanto à vida que ela mesma se encarrega de interromper o que está sendo forçado a continuar. Tem gente que insiste num trabalho que adoece, que se obriga a sorrir num casamento que fere, que se prende a amizades onde só há interesse e cobrança. Tudo isso em nome da tal força. Mas força nem sempre é resistir. Às vezes é saber soltar. A árvore caiu por não saber se dobrar, por medo de parecer fraca, por orgulho de manter a pose. O bambu viveu porque soube aceitar o movimento da vida. Ele não quebrou, porque entendeu que se dobrar não é se render, é se proteger. E assim, como naquela história, há muitas almas hoje tentando resistir a mudanças que já são inevitáveis. Seguram o emprego por medo do novo, mantêm o relacionamento por medo da solidão, toleram o abuso disfarçado de amizade por medo de ficar sem ninguém. Mas o medo quebra.
Só quem aprende a se curvar diante do vento sobrevive para florescer depois da tempestade. Talvez o que está sendo pedido agora não é mais força, é sabedoria. Sabedoria para soltar, para sair, para deixar ir. Porque há vidas que só começam depois que a gente deixa algumas versões da gente morrer. A alma não precisa de grandes promessas, ela precisa de espaço, de intenção, de presença. Por isso, o renascimento não começa com um milagre, nem com uma grande reviravolta. Ele começa em silêncio, com um gesto simples, com uma decisão íntima, profunda e intransferível. Quem sente que já morreu por dentro precisa aprender a renascer por escolha. E para isso, existe um pequeno ritual, não simbólico, real, simples, mas ativo, sagrado justamente porque exige ação, porque a alma só se move quando o corpo participa. Não adianta apenas sentir, concordar em silêncio ou entender racionalmente. Sem gesto, nada muda. Escolha uma noite, qualquer noite, mas decida. Não espere o momento perfeito, ele não vem. Crie o seu. Uma noite em que o mundo fique quieto e você pare de fugir de si mesma. Separe uma folha em branco, uma vela, um copo com água e fique ali inteira, presente, sem distrações e sem desculpas. Na folha, escreva, sem pensar demais, sem filtro, sem suavizar. Escreva tudo o que precisa morrer: palavras, sentimentos, memórias, pesos, nomes que ainda te prendem, situações que já terminaram, mas você insiste em carregar, mentiras que contou para si mesma para sobreviver. Tudo o que você escreve ali se torna um compromisso com você mesma. Não é desabafo, é decisão. É um acordo silencioso de que quando essas situações voltarem a aparecer, você não vai hesitar em dar novos rumos. O papel não é para lembrar o passado, é para selar o futuro. Depois, acenda a vela, olhe para a chama por alguns instantes e leia em voz alta o que escreveu. Não como quem reclama, mas como quem encerra um ciclo, como quem se despede com consciência. Em seguida, rasgue a folha. Rasgue com intenção, sentindo que aquele gesto não é apenas simbólico, é um corte, um limite, um basta. Enquanto a rasga, diga em voz baixa ou apenas em pensamento que o que já morreu não me siga mais, que a minha nova vida comece agora. Jogue os pedaços no lixo, lave as mãos com a água do copo, sentindo o que vai embora, e então apague a vela, sem pressa, sem dúvida. O ritual termina, mas a decisão permanece. Não precisa mais nada. A alma entende símbolos, mas responde ao movimento. Quando percebe que você agiu, ela volta, e volta com força. A partir dali, a mudança é sutil, porém profunda. A clareza começa a chegar, o coração fica mais leve, a intuição volta a falar e o mundo parece diferente mesmo quando nada externo mudou, porque a grande transformação aconteceu dentro. Quem solta, renasce. Quem age, desperta. Quem se escolhe, volta para casa. A vida não quer que você seja perfeita, ela quer que você seja inteira, presente, consciente, viva. E estar viva é isso: sentir, decidir e agir, mesmo quando dá medo, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende. A morte nunca foi o fim, foi apenas o empurrão da alma dizendo: agora se move, agora acorda. E se você chegou até aqui, é porque o despertar já começou.